sou a Maria Caroline Brachado Costa, sou da turma 55, me formei ano passado, em 2022. Eu decidi medicina um pouco nos 45 minutos do segundo tempo, assim, eu ia para engenharia, eu tinha marcado tudo para engenharia no vestibular, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e menos a FUVEST. Na última hora eu troquei de ideia, no último dia de inscrição, que ainda dava para trocar, eu coloquei para medicina, porque eu sabia que medicina era algo muito arduoso, eu não sabia se eu era boa o bastante para seguir essa carreira, eu tinha bastante dúvida, porque o que eu era boa era com a questão de exatas, com a questão de números, e aí acabar indo para medicina, que é algo que eu admirava muito, e eu achava uma excelente carreira, eu ainda acho, claro, mas eu fiquei na dúvida se eu era boa bastante, se eu conseguiria passar, porque não era a matéria que eu era a melhor, mas era a que eu mais me importava com. E então eu acabei até passando para engenharia. Quando passei, eu tive certeza de que o que eu queria, na verdade, era a medicina mesmo. Eu passei para Santa Casa no meu primeiro ano de cursinho. Também nos 45 do último tempo, fui uma das últimas a ser chamada na lista. No dia que eu soube, que eu recebi a ligação, eu estava no ônibus, a minha mãe me ligou e me falou que eu passei. Eu comecei a chorar no meio do ônibus, as pessoas achavam que tinha alguma coisa de errado comigo. E eu começava a rir, e aí eu chorava, eu ria e eu chorava. E a Santa Casa, para mim, foi... Eu não consigo imaginar uma Carol em 2023 que não tenha feito Santa Casa. Eu não consigo me imaginar seguindo outra carreira, tendo ido para outra carreira e tendo ido para outra escola, porque essa faculdade, ela entrou no meu ser, assim, ela está dentro do meu cerne, ela faz parte de mim agora, faz parte de quem eu sou agora. Eu entrei em 2017. Em 2018, eu conheci o amor da minha vida. Ele está na turma 56 agora, vai se formar esse ano também. Também não consigo me imaginar sem ele, então também eu sinto que a Santa Casa faz parte não só de mim mesma, na parte intelectual, na parte emocional, até na questão de empatia, ela também faz parte agora das pessoas com quem eu convivo, dos amigos que eu fiz, do homem que eu amo hoje. Eu conheci aqui pela Santa Casa. Muitas pessoas eu conheci por aqui que ainda fazem parte da minha vida e vão continuar fazendo parte da minha vida indefinidamente. Eu também fui parte em 2018 do esporte, do clube, do basquete feminino. Eu era diretora de modalidade. Foi algo, assim, foi uma experiência também única, assim. Coisas que eu não sabia que eu conseguiria fazer, então toda uma questão administrativa que eu aprendi a fazer com a faculdade, com essa experiência no esporte, no basquete, assim, até não tanto a questão de liderança, porque eu nunca fui capitã do time nem nada, mas ser a pessoa que faz o show rodar por trás das cortinas, assim, eu nunca tinha sido essa pessoa. Então, quando eu fui diretora de modalidade, você consegue perceber quanto trabalho tá por trás das coisas que você não percebe que é um trabalho. Não sei se faz muito sentido, mas foi uma experiência muito singular que eu tive também. No terceiro ano, comecei a fazer iniciações científicas. Comecei a me interessar bastante por essa parte estatística, até pelo meu fascínio anterior com exatas, com números. A estatística me trouxe algo que eu consegui encontrar no meio, entre a medicina e um pouco dessa parte mais de exatas. E do terceiro para o quarto ano, eu tive, acho que a melhor experiência da minha vida, que foi proporcionada pela faculdade, que foi o Pesquisadores do Futuro.
Eu passei 2 meses em São Francisco, trabalhando para o San Francisco Public Health Department. Publiquei um artigo em uma revista americana, devido a esse tempo que eu passei lá em São Francisco. Aprendi coisas que eu não imagino que seriam me ensinadas de outra maneira, de outro jeito, que eu guardo até hoje, que eu consigo fazer transparecer no meu trabalho uma ética de trabalho única, também muito singular. E quem me proporcionou isso foi a faculdade, foi a Santa Casa. Eu acho que todo mundo que eu passo até hoje, já fazem 3 anos dessa experiência, eu ainda gosto de aconselhar quem vai para essa unidade de São Francisco, quem está pensando em fazer Pesquisadores do Futuro, as pessoas mais novas com quem eu converso. Eu sempre gosto de falar um pouco dessa questão de Pesquisadores do Futuro, porque eu acho que, assim, é o diamante escondido dessa faculdade, é essa questão do pesquisadores. Não consigo me imaginar também sem ter tido essa experiência de ficar 2 anos em São Francisco, com todo o apoio financeiro da faculdade, coisas que eu não conseguiria nem imaginar em pagar, entrando um pouco nessa questão financeira. Eu nunca me imaginei tendo essa experiência, porque também nunca foi dentro da minha realidade ter essa experiência. E a Santa Casa me proporcionou isso. Eu sou eternamente grata a esse tempo que eu consegui passar lá fora, que até também vai influenciar um pouco nas minhas escolhas, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas o guia que foi, tanto os orientadores lá de São Francisco, mas quanto a staff da Santa Casa também, que estavam por trás, que também me ajudaram nessa questão do projeto, vou guardar para sempre. Foi uma orientação incrível. Então, no meu 4º ano, a gente começou também, eu voltei dessa experiência direto para uma pandemia. Foi algo difícil, foi uma época que ninguém sabia muito bem como prosseguir. Era algo que não tinha acontecido com essas proporções antes. Eu acredito que a Santa Casa lidou muito bem com isso também, com a questão do ensino à distância. Eu sinto que não é algo fácil. E eu sinto que muitas pessoas com quem eu converso, de outras faculdades, de outros lugares, de outros cursos, falam que foram anos perdidos, e eu não sinto que eles foram perdidos para mim. Eu sinto que eu aprendi bastante durante essa época, e eu sinto que parte veio da boa organização da faculdade frente a algo que era muito inesperado, que ninguém estava preparado para lidar com. O meu 5º ano ainda era época de pandemia, 2021, comecei o meu internato. Me apaixonei ainda mais pela medicina durante essa época do internato. Eu nunca tinha tido experiências, assim, mão na massa, que eu tive nessa época. Uma coisa que eu gosto da faculdade é que, assim, eu digo mão na massa, mas, por exemplo, desde o 1º ano, a gente tem contato com o paciente. Isso não tem preço, não tem como quantificar esse valor intelectual. Desde o 1º ano, desde as primeiras semanas na faculdade, a gente consegue andar pelos corredores, a gente consegue fazer entrevistas com pacientes, a gente consegue tocar em pacientes, aprender a se portar na frente deles. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais, um dos muitos grandes diferenciais da nossa faculdade, da Santa Casa. Esse contato que, quando você amadurece, quando passa o tempo, ele só se valoriza mais. Essa introdução do hospital-escola, da entidade Santa Casa, do contato com o paciente, da formação de empatia, coisas que eu consigo observar que são muito diferentes de outros lugares. Então, desde o 1º ano a gente tinha esse contato, sim, tinha essa questão da mão na massa, mas o 5º ano, que é o início do internato,
É quando eu acredito que essa mão na massa começa a ter o verdadeiro peso que ela tem, que a gente começa a ter mais responsabilidades para com o paciente, para com a faculdade, para com o meio médico, a profissão, a carreira que está chegando ao fim da formação, mas que nunca termina de se formar. Nessa época que eu comecei a me apaixonar um pouco mais com essa relação de médico-paciente, ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer de especialização, por exemplo. E eu gostei muito que eu consegui ver um pouco de cada especialização também durante esse processo do internato. Então, vi um pouco do que era a clínica, vi um pouco do que é a cirurgia, do que é a ginecologia obstetrícia, do que até as pequenas especialidades. E tanto que no 6º ano, quando eu finalmente passei pela psiquiatria, que foi um dos meus últimos rodízios do internato, foi lá que começou a plantar a ideia na minha cabeça de prosseguir com a ideia de fazer psiquiatria. Era algo que eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer antes de entrar na faculdade. Até durante os primeiros anos de faculdade não passava pela minha cabeça. E quando eu passei pelo rodízio, também nos 45 minutos do 2º tempo, eu me apaixonei muito, muito por essa área. Não acreditei que era sensato eu escolher definitivamente o que eu queria fazer nesse 6º ano. Então, eu fiz uma escolha que eu queria primeiro trabalhar um ano como generalista, para também vivenciar o mundo atrás dos muros de tijolinhos da Santa Casa, porque eu sinto que às vezes a gente pode ser restrito pela realidade onde a gente se encontra. Então eu escolhi trabalhar por um ano em diferentes áreas. Eu tive contato, por exemplo, com medicina do trabalho, com outras áreas da medicina, até plantão de hospital, plantão mais ambulatorial. E tudo me trouxe de volta a ideia de fazer a psiquiatria. Eu acredito que se eu não tivesse feito Santa Casa, eu não teria feito essa escolha. Porque eu não teria visto a beleza dessa área do jeito que eu consegui observar ela dentro da Santa Casa. Enfim, estou formada agora há um ano. Agora tenho a certeza da escolha que eu vou fazer de especialização, mas também não tenho pressa. Eu acredito que eu quero retornar aqui para Santa Casa, mas eu também quero retornar ao meu tempo, com a minha organização, querendo ou não também com uma experiência a mais de fora da Santa Casa. Eu quero retornar para a Santa Casa com essa experiência de fora, mas ainda quero voltar para cá. Enfim, eu sou muito grata à faculdade por ter me proporcionado essas escolhas que eu consegui agarrar, as oportunidades que eu consegui aproveitar. E eu acredito que tudo me trouxe a não só estar aqui nesse momento, mas a ser quem eu sou. Eu acho que não tem como você passar tanto tempo assim na Santa Casa sem que ela entre um pouco em você. Eu acho que é difícil você fazer Santa Casa sem acabar se tornando Santa Casa. Eu acho que eu gostaria de agradecer não só a minha família, todas as pessoas que me apoiaram, mas também aos professores, os muitos excelentes professores que eu passei, que me ajudaram a guiar, que inclusive tem até uma história um pouco engraçada, não sei se eu posso desviar um pouco esse assunto. Quando eu tinha 12 anos, eu tive paralisia facial. Metade do meu rosto foi comprometido, ele não se mexia. Costuma ser algo que impacta muito a vida das pessoas que têm essa paralisia. Existe uma certa preocupação estética, mas também até
chegar a afetar outros sentidos. Eu sentia muita dor, por exemplo, na orelha, o nervo facial, ele passa aqui da orelha e ele desemboca assim na face. Quando ele está paralisado, muitos aspectos da movimentação da face, mas também da questão até de movimentação de língua, a sensibilidade da língua, é comprometida. E eu com 12 anos tive essa paralisia, chamada paralisia de Bell. Eu lembro que eu não conseguia piscar meu olho direito, eu tinha que andar de óculos escuros, eu tentava não movimentar, não fazer nenhuma expressão, porque era algo muito difícil, as pessoas encaravam, era algo bem complicado para uma criança de 12 anos. E ela estava num dos piores estágios que podia ter. Eu tentei fazer fisioterapia, não funcionou. A minha família estava com bastante dificuldade financeira na época, mas ainda assim eles foram atrás de um dos melhores otorrinos de São Paulo, é o Dr. Paulo Lazzarini, e ele realizou uma cirurgia em mim aqui na Santa Casa, porque a gente não tinha como pagar outro lugar. Foi um completo sucesso. Eu nunca imaginei que eu não ia ficar com nenhuma sequela. Ninguém olha para mim e diz que eu tive esse problema gigantesco que eu tive e que costuma deixar sequelas. Eu acho que isso é uma prova de como o Dr. Lazzarini conduziu muito bem a cirurgia e a minha recuperação. E quando eu entrei na Santa Casa, eu mencionei isso para uma professora da morfologia. Ela me contou que ele é parte e ainda é parte do departamento de otorrinolaringologia aqui da Santa Casa. Numa das minhas primeiras semanas aqui, ela marcou um almoço e eu encontrei de novo o cirurgião que me trouxe de volta um sorriso. Quando eu passei na otorrinolaringologia no 6º ano também, ele tentou me puxar um pouquinho para otorrino, mas não era algo que eu tinha muita vontade de trabalhar com, mas também é uma área muito apaixonante, eu confesso. Um departamento muito bom, muito forte e muito didático. E então eu às vezes falo que a Santa Casa estava dentro de mim até antes de eu conseguir entrar no ensino médio. Então tem essa história também que eu gostaria de contar, e também essa pessoa que eu gostaria de agradecer, que é o Dr. Paulo Lazzarini, chefe da Otorrino. Eu gostaria de agradecer também toda a movimentação por trás do Pesquisadores do Futuro. Eu acho que é um projeto... Nossa, eu não consigo nem colocar, às vezes, em palavras o quanto significou para mim. E eu gostaria de agradecer também, por fim, o departamento de vídeos do Santa Vídeo, que eu ajudei a fundar, junto com o Gabriel Schum, que a gente tenta recordar um pouco, fazer as memórias do que é ser Santa Casa, do que é participar de toda a questão do esporte, da Intermed, mas também dos eventos que tem na Santa Casa, das festas, trazer essa recordação que não tem como quantificar o quão importante que é. Então, eu gostaria de agradecer também esse departamento. Eles continuam, ainda que eu e o Schum, ainda que a gente tenha se formado, eles continuam ainda vivos e continuam mantendo essa memória e continuam crescendo cada vez mais, se tornando um departamento bem reconhecido. Gostaria de agradecer também todos os amigos que eu fiz, todas as oportunidades, todos os residentes com quem eu conversei, que
ainda que não fosse dever deles, sempre tiraram um pouco de tempo para explicar as coisas, para ter certeza de que a gente entendeu o que estava fazendo durante o internato. Os residentes, tanto os da Santa Casa, quanto os que vêm de fora e se tornam a Santa Casa, né, vêm para a Santa Casa, todos eles também ajudaram e ainda ajudam a formar todos os grandes médicos que a gente vai ter por aí.